Olá, seja bem-vindo ao dia 16 do nosso devocional. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para ler a Bíblia na sua totalidade e aprendermos mais sobre aquilo que Deus deixou escrito para nós. Se você está aqui pela primeira vez ou se você está acompanhando esse projeto e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, já se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer e dos próximos vídeos que vão chegar também. Aproveite e já manda também esse devocional para pelo menos umas 50 pessoas para que eles possam estudar a palavra de Deus conosco. Como de costume, se você está no carro, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho ou qualquer lugar que te permita, pegue aí o seu bloquinho de nota, pegue o seu celular para que você possa fazer anotações e escrever tudo aquilo que o Espírito Santo vai passar para nós nesse vídeo. Nós estamos entrando no dia 16 do nosso devocional, onde nós lemos Deuteronômio capítulo de número 5 até Deuteronômio capítulo de número 16. Muita coisa aconteceu, nesses capítulos, mas eu queria focar com vocês em apenas um capítulo da Bíblia, tá bom? E esse capítulo é um dos meus favoritos da Bíblia, tá? Isso está em Deuteronômio capítulo de número 6. E nós vamos aprender ali um pouco sobre como a obediência que Deus requer de nós nasce do amor, nasce do coração, nasce de dentro para fora, tá? Nós vemos ali no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 4, Deus está introduzindo o Shema, tá? Pastor Adriel, o que é Shema? Me explica, por favor, o que é isso? Eu explico sim, com certeza. Ali era uma direção que Deus estava dando ao povo de Israel sobre quem ele era e o que ele esperava do povo de Israel. Não foram apenas palavras que Deus deu, Deus ali estava fazendo um fundamento da fé do povo de Israel. Nós vamos ler aqui agora, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, para nós vermos o que Deus passou a Moisés para que Moisés passasse para o povo, tá? O Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus estava lhe dando uma direção, uma diretriz para que Moisés passasse para o povo de Israel. É muito importante nós reconhecermos o seguinte, é que a obediência a Deus não nasce de uma situação de medo, tá? Deus não quer que você obedeça a Ele apenas porque você tem medo das consequências daquilo que vai acontecer se você não obedecer, A obediência, na verdade, precisa nascer de um relacionamento. Ela precisa nascer de um lugar de amor. É por isso que Deus está instituindo aqui, antes que ele comece a passar algumas leis mais severas, que ele passa no livro de Deuteronômio, ele está falando aqui para o povo, olha, você precisa amar ao Senhor de todo o seu coração. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E a primeira palavra ali, que ele fala para Israel é o seguinte, Shema, Se nós vemos a frase no hebraico, a primeira palavra ali é Shema. E essa palavra significa escutar. Shema no hebraico quer dizer escutar, ouvir, mas não somente ouvir atentamente e obedecer aquilo que vai ser dito, tá? Então por isso que ele está falando, olha, Shema Israel, ouça Israel, mas não somente ouça, escute e obedeça aquilo que eu vou falar para vocês agora. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus estava dando ali uma direção para Israel, dizendo, olha, tudo que vai acontecer daqui para frente precisa ser baseado no amor. Não adianta, eu não preciso que as pessoas me sirvam com medo, eu não preciso que as pessoas me sirvam por causa do medo das consequências, não, elas precisam me obedecer porque elas me amam, elas precisam me obedecer porque isso está dentro dela. Você vê que Deus não começa a falar de regras em Deuteronômio, sem que antes ele forme o coração do povo. Deus está buscando um relacionamento com o povo de Israel para que eles pudessem obedecer a Deus não pelo medo, mas sim porque eles amam a Deus e porque eles querem realmente viver as promessas de Deus, tá? Então, Deus está falando ali com eles, ele passa o Shema, E para que, pastor Adriel, que serve o Shema? O Shema para os judeus é algo extremamente importante, ele serve como um fundamento da fé.
né? Todo dia eles recitam isso, esse versículo, né? Eles recitam Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Eles recitam isso e eles falam isso várias vezes para que isso possa entrar no seu coração, na sua mente, e eles entendam verdadeiramente, né, o sentido do Shema, o sentido daquela frase, o sentido daquilo que Deus ensinou para eles, tá? E não somente é um fundamento da fé dos judeus, mas ele é também o centro da identidade. Quem eles são, forma, né, o seu caráter, a sua personalidade. Eu não posso ser uma pessoa que fuja daquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos de número 4 e 5. Então, além de ser algo que funda a fé, que é um fundamento da fé dos judeus, ela também vai dizer sobre a identidade de quem eles são. Eu não posso ser alguém que fuja das diretrizes que Deus passou em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, tá? E além de ser o centro da identidade do povo judeu, ela também é a base da obediência. Eles obedecem porque eles entendem que o que veio ali, está escrito em Deuteronômio capítulo 6, veio diretamente de Deus, tá bom? E antes de qualquer mandamento que nós vemos em Deuteronômio, Deus está ali declarando, né, quem ele é, né, e como o povo deve se relacionar com ele, com amor, né, com toda a força, com toda a alma, tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Deus está passando ali agora direções para o povo de Israel, falando: olha, vocês não podem me servir apenas com medo, né, ou apenas atrás daquilo que eu posso oferecer. Tudo precisa vir do amor. Em 2026, em nome de Jesus, eu quero passar isso para vocês. Não apenas siga Deus por o que Ele pode fazer por você. Não apenas siga Deus pelo que Ele pode oferecer, né, as mãos, as bênçãos, a prosperidade. Não siga Deus apenas pelas consequências ruins. Nossa, se eu não seguir a Deus, eu vou para o inferno. Nossa, se eu não seguir a Deus, Deus não vai fazer aquilo. Não. Precisa vir de um lugar de amor, de intimidade, de relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus e temos essa intimidade com Ele, tudo fica melhor. Tudo vem de um lugar mais leve. Nós entendemos, nós obedecemos não porque nós temos que obedecer, mas porque nós queremos obedecer. Deus está deixando o Shema aqui para o povo de Israel, mas nós fazemos parte também dessa promessa. Deus está dizendo: olha, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua força e toda a sua alma. Deus estava deixando para o povo de Israel esse conselho, esse mandamento, né, essa palavra. Nós também precisamos pegar essa palavra, né, e falar: só o Senhor é Deus, só existe um único Deus. E nós usamos isso no nosso dia a dia. Nós não podemos colocar nenhuma pessoa no lugar de Deus, não podemos levantar altares a outros deuses em nossos lares, não podemos deixar que outra pessoa ou outra coisa se sente no trono do nosso coração. Nós sempre falamos isso muito e Deus está claramente falando isso para o povo de Israel aqui. Está dizendo: olha, eu sou o Senhor, o único Deus. Você precisa me amar com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, tá bom? E isso é seríssimo. A obediência precisa vir do amor. A obediência precisa vir de um lugar de consciência, de reconhecimento. Reconhecimento de quê, pastor Adriel? De tudo aquilo que Deus já fez por nós. Reconhecimento de onde Deus nos tirou, tá? Reconhecimento de que Deus é para nós, de quem Ele é, tá? A obediência precisa vir disso, precisa vir desse lado, desse aspecto. Ela não pode vir de um aspecto de medo, né, no aspecto de consequências, não. A obediência está baseada no amor a Deus. E é muito importante nós reconhecermos isso, tá? O amor vem antes da prática. Antes de nós obedecermos, antes de nós fazermos, antes de nós cumprirmos com aquilo que Deus pediu para nós fazermos, e o amor precisa primeiro estar envolvido. Porque nós só obedecemos a Deus verdadeiramente se nós amamos, né? Então, nós podemos dizer ali que o relacionamento, ele vem antes da regra, né? A regra, as leis que Deus está colocando é muito importante, sim, nós precisamos seguir todas elas, mas o relacionamento com Deus vai fazer que nós seguimos essas regras com amor, com carinho, com alegria, né? Com paz, sabendo que Deus tem o melhor preparado para nós. Mas isso só acontece se o amor está envolvido, se o relacionamento está envolvido, né? Quando o amor governa o nosso coração, a obediência, ela deixa de ser um peso. Ela não é mais aquela coisa, né? Nossa, eu preciso obedecer. Não, você obedece com carinho, com alegria, né? Isso
Isso acaba tirando um peso das nossas costas, né? Não vira mais um castigo. Obedecer não vira mais, poxa, agora eu estou tendo que fazer aquilo que Deus está pedindo, eu não estou fazendo aquilo que eu quero, não. Vira algo mais leve. Nós estamos vivendo ali uma vida em conjunto com Deus, uma vida única com Deus, um relacionamento diário. Então isso vira uma coisa muito leve. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos ali exaltando o nome de Deus, nós estamos amando ao Senhor, tendo um relacionamento com Ele, e em troca a obediência vira uma coisa muito, muito fácil. Quando Deus pede para fazermos alguma coisa e nós o amamos, isso não vira um peso mais, já não é um castigo. Nós ficamos felizes e alegres porque nós estamos obedecendo tudo aquilo que Deus está falando a nós. Nós vemos essa importância quando Deus está falando ali para Moisés, em Deuteronômio capítulo 5, sobre os 10 mandamentos. Ele não começa dando os mandamentos com que não faça, né? Você não pode, não vai. Deus não fala isso primeiro. Ele começa o capítulo falando: olha, escute, Israel, eu sou o Senhor, né? Eu sou Deus que fez uma aliança com vocês em Horebe. Então Deus está falando ali: olha, eu prezo mais pela nossa aliança, pelo nosso relacionamento. Antes que eu institua as regras, antes que eu dê ali para vocês as direções, as diretrizes que vocês precisam, eu estou zelando pela nossa aliança. Lembre-se, eu fiz uma aliança com vocês em Horebe. Eu sou o Senhor teu Deus, né, que não vou te deixar, não vou te desamparar. Então a nossa aliança está firme. Agora eu posso passar para vocês tudo aquilo que vocês precisam fazer. Porque não vai ser mais um fardo, não vai ser um peso para o povo de Israel, né? E eles vão fazer isso por quê? Porque eles entendem que tem uma aliança com Deus primeiro e logo após eles vão obedecer tudo aquilo que Deus pedir para eles fazerem. Então lembre-se, Deus tem uma aliança com você. Deus fez uma aliança com a tua casa e obedecer não é um fardo, obedecer tem que ser um prazer. Nós temos que ter prazer em viver tudo aquilo que Deus nos pede para fazer. Se Deus te pediu para você ir para a direita em 2025 e você foi para a esquerda, chega a hora de nós reavaliarmos o nosso relacionamento com Deus e termos certeza que tudo aquilo que Deus pede é melhor do que os nossos pensamentos. Vamos então recapitular aqui o dia 16 do nosso devocional. Nós aprendemos sobre a obediência, e não só a obediência, mas a obediência que é gerada do amor, tá bom? Nós precisamos entender que a obediência não vem de um lugar de medo, ou um lugar de medo das consequências que possam acontecer, não. A obediência é gerada no amor, ela é gerada na aliança, no relacionamento que nós temos com Deus. Pastor Adriel, eu tenho muita dificuldade de obedecer aquilo que Deus pede para eu fazer. Então está na hora de você trabalhar no seu relacionamento com Deus, o seu amor para com Deus, né? Se você está se entregando completamente a Deus, você está entregando a sua vida a Deus, é muito importante você reconhecer que em 2026, para que você obedeça a Deus sem peso, sem fardo, o amor precisa estar envolvido primeiro. O relacionamento precisa estar envolvido primeiro. E se você já acredita nessa palavra, já escreve aí um amém no chat e fala: pastor Adriel, realmente eu vou trabalhar na minha obediência a Deus, eu vou trabalhar no meu relacionamento com Deus, porque a minha obediência precisa ser gerada de um lugar de amor. E com isso nós chegamos ao fim do dia 16 do nosso devocional. Amanhã, o dia 17, nós estaremos lendo Deuteronômio capítulo de número 17 até Deuteronômio capítulo de número 29. Lembre-se, o nosso devocional não é um substituto para a leitura. Tire um tempo para ler a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus deixou escrito para nós. Nos vemos amanhã às 6:30 da manhã em ponto. Já manda esse devocional também para alguns amigos, para que eles possam assistir o vídeo e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nos vemos amanhã. Deus abençoe.